Boa noite, entrando no ar mais uma edição do seu Bunker Podcast, seu espaço de informação e conhecimento de qualidade. Sábado, 7 de outubro, estamos agora com 25 graus na capital federal. E nesse sábado a gente tem algumas notas e algumas análises que a gente pode fazer dos fatos mais recentes. Nós temos aí, creio que os fatos da semana são o crime do assassinato dos médicos no Rio de Janeiro, que, por causa política ou não, mostra a total insegurança na cidade do Rio de Janeiro. Quem manda não só na cidade, mas no estado do Rio de Janeiro, são as facções criminosas, o Comando Vermelho, e a polícia e o Estado não têm força para combater o crime organizado. Entra governo, sai governo, e o crime organizado continua o mesmo, fazendo o mesmo. Só que agora a coisa entrou num clima bem mais pesado. Tá? Eu fico pensando o que a irmã do médico, a deputada Sâmia Bonfim, que é uma das grandes defensoras, né, que defende os apenados, os criminosos, os oprimidos da sociedade. Eu gostaria de saber o que ela pensa desses criminosos agora que atingiram bem de perto um ente dela, né? Se ela continua achando que criminoso continua sendo vítima da sociedade, né? Aquele discurso romântico que a esquerda faz com os criminosos, né? Será que ela acha que criminoso continua tendo o direito de um presídio digno, né? Mais dignidade do que eles já têm em nossos presídios? Impossível, só levando para casa. Uma notícia que me chamou bastante atenção, mais uma, né? Mais uma. Uma mulher morre após apresentar infecção de garganta no interior de São Paulo. É muita gente morrendo de morte súbita, de AVC, de infarto, é muito caso de câncer, e agora uma simples infecção de garganta matou uma mulher no interior de São Paulo. Até deixa eu pegar os dados aqui. Ela tinha 29 anos. Ela tem uma infecção de garganta nela, normal para a época, né? Dor de garganta, infecção de garganta por causa do clima, coisa e tal. Foi para a UPA, foi medicada, né? Foi medicada e chegou em casa e morreu. Então, esses casos a mídia não dá a devida atenção, mas é de se investigar a causa de tantos casos que a grande mídia não noticia, né? É um silêncio sepulcral da mídia com essas mortes súbitas e AVCs e infartos fulminantes que vem ocorrendo já de algum tempo, né? Seria bom se o Ministério da Saúde, ao invés de ficar fazendo propaganda, né, eventos de propaganda do Ministério, né, e exibindo danças eróticas, elas fossem investigar as causas desses óbitos aí, que pessoas bastante jovens e que a princípio não apresentariam nenhum tipo de doença prévia para ter uma morte repentina. Um outro fato que estourou hoje, né, é a tal da guerra entre Israel e os palestinos.
Conflitos armados sempre existiram, por algum motivo. Com a globalização, a gente tem o quê? A gente tem uma insegurança globalizada através de uma guerra pontual, né? Porque todo mundo enxerga a guerra como se fosse o prenúncio de uma terceira guerra, né? Só que guerras pontuais, elas servem apenas para desestabilizar e fomentar uma insegurança global. A guerra entre judeus e palestinos, ela é tão antiga, chega a ser milenar. Mas o pessoal tenta entender essa guerra como de uma forma muito rasa, e a própria mídia, ela é tendenciosa, né? Porque disseram que os israelenses são os mocinhos e os palestinos são os terroristas. Agora, ninguém à toa, por uma causa muito grande, vai ficar fomentando guerra, jogando foguete para o outro lado da fronteira à toa. O que ocorre, na verdade, é que desde que o Estado de Israel foi criado em 1948, essa guerra ela só vem aumentando. Esse embate só vem aumentando. Por quê? Primeiro, porque a ONU, sem consulta prévia, demarcou um território dentro da Palestina para criar o Estado de Israel. Quer dizer, já foi uma invasão de território sem consulta prévia. A ONU foi lá, demarcou um espaço e disse: aqui vai ser o Estado de Israel. Sem perguntar se os palestinos aceitavam ou não. Depois, com o tempo, os israelenses começaram a criar os chamados assentamentos. Eles começaram a sair das fronteiras do Estado de Israel e criar assentamentos para a população judaica, em terras que não eram deles. Só que nessa de criar assentamento e entrar em conflito com os palestinos e pelo uso da força eles se manterem os assentamentos em terras que não fazem parte do Estado de Israel, mas sim da Palestina, o território palestino hoje ele se resume à faixa de Gaza e praticamente 5% do que era o território original da Palestina depois da criação do Estado de Israel promovido pela ONU. O que Israel faz com os palestinos, que a grande mídia e os políticos, né, dizem que os palestinos são todos terroristas. Não, eles não são terroristas. Eles estão brigando para sair de um verdadeiro gulag criado por Israel. A maioria da população palestina ela se amontoa na faixa de Gaza, que é totalmente cercada, murada. Tudo que entra para dentro da faixa de Gaza tem que ser autorizado pelo Estado de Israel, senão eles morrem de fome, eles morrem sem remédio. Porque um lado da fronteira é Israel e o outro lado é o mar. E aí, como é que esse povo vive? Israel faz do pouco território palestino que sobrou um verdadeiro campo de concentração, um apartheid, e com o apoio da ONU, com o apoio da mídia, com o apoio de todo mundo. Quer dizer, ninguém vai lá, ninguém nem questiona o governo israelense, perguntando para eles: olha, vocês estão invadindo o que não é de vocês estão assentando gente em terra que não é de vocês.
Vocês já têm o território de vocês. Mas Israel quer a Palestina inteira. Eles querem tudo. E eles querendo a Palestina inteira, eles estão querendo exterminar os palestinos, que são os grandes inimigos históricos dos judeus. Então, não é que seja complicado entender essa história dessa guerra Palestina-Israel, mas que a causa não é pura e simplesmente que os palestinos são tudo terroristas e eles gostam de ficar atirando bomba nos judeus, isso não é. Existe uma causa pela qual eles brigam, que é a retomada dos territórios que foram anexados, que foram que Israel tomou deles. Eles querem esses territórios de volta. Simples assim. Mas a imprensa e os governos do Ocidente, como tem partido, né? O partido deles é o partido chamado Israel, por questões políticas e ideológicas. Então, todo mundo fica assim, quem defende Israel é bonzinho, é conservador, é de direita. E quem defende os palestinos, que são as vítimas dos judeus, é de esquerda, é terrorista, é fascista. Ou seja, todas as interpretações que se faz sobre esse evento em particular é uma interpretação rasa, uma interpretação tendenciosa, parcial e que não retrata ou não reflete os reais motivos e a verdade sobre o evento conflito. 8h17. Hoje eu trouxe um tema que dá para dizer que é quase uma continuidade. Quinta-feira eu falei sobre o Estado babá, esse Estado que promove tudo, cuida de tudo, gera economia, cria inflação, controla a inflação, dá educação, dá saúde, dá segurança, na cabeça deles, né? Porque na realidade o dever do Estado, que é segurança, educação, saúde, são os 3 pilares constitucionais que são deveres do Estado, eles não cumprem nenhum dos 3. E se cumprem de uma forma que não contempla com as necessidades dos pagadores de impostos que sustentam essa máquina chamada Estado. É uma máquina draconiana que cada dia quer mais imposto, mais dinheiro para gastar mal. O tema hoje não tem a ver com Estado, mas tem a ver com um grupo que apoia o Estado. Pode apoiar, como pode ajudar a incomodar o Estado, chamado sindicatos. Vamos falar de sindicatos hoje. Não importa se o movimento é feito por funcionários públicos ou por empregados de empresas privadas. O fato é que greve não são um movimento de resignação em massa, o que seria um direito dos trabalhadores. Greves são simplesmente uma tentativa de punir os empregadores, os patrões, mas ao mesmo tempo pune os consumidores por meio de uma total paralisação de serviços ou de produção de alguma mercadoria. No caso de uma greve de funcionários públicos, que é ridículo se pensar que funcionário público faz greve, o pagador de impostos é ao mesmo tempo o empregador e o consumidor punido pelos funcionários públicos. Ou melhor, pelos servidores públicos que não servem ninguém a não ser os seus próprios interesses. Quando um servidor público faz uma greve, ele não quer saber se ele está pedindo aumento
e se esse aumento vai arder no bolso da população. Ele simplesmente quer o aumento, achando que o governo, como empregador dele, né, como na visão do servidor público, o governo é o seu empregador, o seu patrão. Ok, o problema é que quem sustenta tanto o patrão quanto os servidores públicos é o contribuinte. Eles não querem saber se greve e pedido de aumento vai afetar a população com mais impostos, porque o governo não produz dinheiro do nada. Ele vai ter que, para dar o aumento, ele vai ter que aumentar a carga tributária. Para garantir o sucesso de sua empreitada, sindicalistas e grevistas sempre recorrem à violência ou à ameaça dela contra os fura-greves e contra os trabalhadores não sindicalizados, ambos formados por pessoas que querem e estão dispostas a trabalhar sob os salários vigentes. Por causa disso, por causa desse recurso à coerção ou à violência contra os não grevistas e não sindicalizados, uma greve sempre será ilegítima. Porque greve é assim, uma greve ou ela é ou 100% aceita e legitima a greve, ou se é uma greve onde parte dos trabalhadores não participam, então não legitima a paralisação. Sindicatos, por sua vez, nada mais são do que uma organização de pessoas que têm um ódio a seus benfeitores, os empregadores, ou aos contribuintes, no caso de funcionários públicos. Quando eles não conseguem o que querem, isto é, receber mais, ter um salário de marajá e trabalhar menos, eles simplesmente recorrem a medidas que irão prejudicar a empresa para a qual trabalham. E todos os trabalhadores não sindicalizados, quase sempre utilizando de violência ou de ameaça de violência. Desnecessário dizer, é claro, que essa coerção sindical é totalmente defendida pelo governo, formado majoritariamente por gente oriunda desse mesmo ambiente sindical, começando pelo presidente, perpassando por ministros, por deputados, por um monte de gente aí, é cria desse ambiente rancoroso dos sindicatos. Prejudicar seus patrões e seus consumidores, que são justamente quem garante o seu sustento, é exatamente o que os sindicatos querem, dado que essa gente possui a mesma visão e a mesma ética do escorpião da fábula de Esopo, que ao ferroar o sapo sobre o qual está montado, atravessando o rio, morre junto com ele. Não são poucas as pessoas que dizem coisas do tipo: veja bem, é verdade que hoje os sindicatos se corromperam, mas o fato é que suas intenções iniciais eram boas. Isso é tudo uma grande conversa fiada, uma grande mentira. As intenções dos sindicatos nunca foram boas. No caso dos sindicatos dos funcionários públicos, obviamente, nunca houve sequer uma boa intenção. O objetivo sempre foi o de pilhar ao máximo o bolso dos pagadores de impostos, exigindo cada vez mais benefícios, cada vez mais dias de férias e cada vez menos horas de trabalho. Isso que eles são servidores públicos. Imagina se não fosse. E caso suas exigências não sejam atendidas, eles simplesmente paralisam os serviços, os quais, para serem monopólios estatais, inevitavelmente afetam o cidadão, principalmente os mais pobres. Portanto, para os sindicatos de funcionários públicos, a frase acima nunca foi cabível. E nem para os sindicatos do setor privado. Esses também não mudaram absolutamente nada.
Suas intenções em seus primórdios eram as mesmas de seus objetivos atuais: ser um braço ideológico e político de movimentos socialistas, sempre alinhando os interesses de sua classe aos interesses da elite política que está no poder. E, na maioria das vezes, também os integrantes de sindicato utilizam o sindicato como um trampolim para entrar na vida política. Utilizam essa aliança para minimizar os impactos gerados pela concorrência. Um exemplo: o Sindicato das Montadoras, que conseguiram um aumento de 30 pontos percentuais no IPI de automóveis importados. Isso garantiu, ao mesmo tempo, mais receitas para o governo e mais estabilidade e maiores salários para os empregados das montadoras, ao custo do bem-estar do resto da população. Ou seja, se o meu bem-estar é não comprar um carro fabricado no Brasil, porque eu acho que ele não condiz com aquilo que eu quero, eu vou ter que pagar 30% mais de IPI para comprar um carro importado. Ou seja, isso aí é uma interferência na concorrência, mas que assegura a receita para o governo, porque quem quer um carro importado, ele vai lá e paga o imposto e compra igual. Aumenta os salários dos trabalhadores, por quê? Porque, obviamente, vai aumentar as vendas dos carros nacionais. Aumentando as vendas, existe a possibilidade de aumentar os salários. Mas o bem-estar do consumidor, que fica obrigado a consumir aquilo que eles querem, governo e sindicatos. E o governo, ele apoia os sindicatos porque ele tem interesses. Né? Ele tem interesse. O interesse do governo qual é? Arrecadar cada vez mais. Se a cada ação do sindicato o governo acha uma brecha para aumentar a carga tributária, beleza. Quando não existe nenhuma brecha para aumento de carga tributária através da ação do sindicato, normalmente as greves elas são diluídas rapidamente porque não recebem apoio do governo. O objetivo do sindicato sempre foi e sempre será o de substituir as forças do mercado por uma ordem intervencionista estatal, a ser dirigida pelo governo, pelos próprios sindicatos e pelas grandes empresas aliadas ao governo. Por fim, nada como recorrer à lógica. Empregados fazem greve porque, em teoria, creem que seus salários estão ruins. Logo, por uma questão de lógica, se eles acham que seus salários estão baixos, é porque se acham plenamente capacitados para ganhar salários maiores do que ganham atualmente. Caso contrário, não estariam fazendo greve. Sendo assim, a coisa mais sensata e moral a fazer seria simplesmente pedir demissão e ir atrás de empregos mais rentáveis. Pois se eles se acham plenamente capacitados para salários mais elevados, então não terão dificuldade alguma em encontrar empregos mais generosos em termos de salário. Sempre que você ver um empregado privado ou servidor público insatisfeito com seu salário, pergunte a ele: por que não pede demissão e vai procurar outro emprego, já que você é tão capacitado? A questão é que o salário ele varia também conforme a procura do emprego. Um tipo de emprego que tem pouca procura de pessoas, o salário vai ser mais alto, porque existe uma escassez de profissionais. Agora, um emprego onde existe uma fila, um exército de pessoas querendo aquela vaga, o salário, obviamente, vai ser
mais baixo. É a lei do mercado, oferta e procura. A empresa quer um empregado, mas não tem. São poucos os que se candidatam. O que a empresa faz para atrair os candidatos? Salários altos. Agora, um emprego onde tem milhares de pessoas brigando por uma vaga, é pouca oferta e muita demanda, salário baixo. Muita oferta e menos oferta de emprego e mais demanda, é a lei do mercado, oferta e procura. É isso que contrabalança o mercado de trabalho. Mas a coisa ela é bem simples. Mas como nós vivemos num estado babá, a culpa sempre é do governo. É o governo que tem que dar um jeito de fazer o salário subir. E quem ajuda a enganar as pessoas são os sindicatos. Porque os únicos que se beneficiam com greves é um pequeno grupo. É o grupo dos servidores públicos, é o grupo de chefia, ou um grupo de primeiro e segundo escalão de uma empresa. Porque aquele funcionário lá da base, ele não vai sentir esse aumento. Ele nem vai ver diferença desse aumento. Um outro assunto que eu trouxe hoje, eu resgatei uma entrevista com um médico, Dr. Hatt. Ele é um alemão, médico alemão, cientista, pesquisador, e ele deu uma entrevista alguns anos atrás que foi tão polêmica, tão contundente, que colocaram ele no ostracismo. Em vez de divulgar a imprensa, ao invés de divulgar as informações que ele trouxe, a imprensa ela se rendeu, né, para com o grupo que seria atingido por essas informações. Eu peguei essa entrevista, fiz um resumo dos trechos mais importantes, mais relevantes, e trago aqui para vocês. Dr. Hatt, médico cientista, teve o privilégio de contribuir com o trabalho em diversas áreas. E a intenção dele sempre foi em pesquisar e buscar um mundo mais saudável, no melhor dos casos também pacífico, porque ele vê que certos fatos são promovidos, são gerados por alguém para um tipo de guerra psicológica ou guerra biológica, né? As descobertas dele na área da saúde natural foram para a prevenção e tratamento de doenças do tipo cardiovascular. E essas pesquisas também visavam a erradicação, em grande medida, dos ataques de coração, apoplexias, hipertensão, falhas cardíacas, arritmias e uma grande variedade de condições relacionadas tanto com a atual como com as gerações futuras. O segundo atributo que o Dr. Hatt tem é o de contribuir para a humanidade e principalmente revelar que a indústria farmacêutica é um dos maiores investimentos do planeta, que mantém e fomenta uma das maiores decepções da história da humanidade. Enquanto os anúncios refletem uma promessa de saúde, o mercado desta indústria, da indústria farmacêutica, vocacionada para o investimento,
é a existência e o prolongamento das doenças, e não a erradicação. A prevenção, o tratamento e a erradicação das doenças ameaçam os investimentos da indústria farmacêutica e do seu negócio com doença, e, portanto, são combatidos pelo cartel da indústria farmacêutica. Eu não sei se vocês reparam, mas existem horários e existem determinados canais de televisão que a indústria farmacêutica, seja ela dita natural ou não, porque não existe indústria farmacêutica natural, existe indústria farmacêutica e ponto. Seja ela criando remédio ditos naturais ou os químicos, né? Mas tem certos canais que tu liga a televisão é de 5 em 5 minutos fazendo propaganda de remédio. Remédio, remédio, remédio. Aí você liga a televisão, vai para um telejornal, é doença, 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 remédio, remédio, remédio. E aí as pessoas ficam literalmente sem saber o que fazer. Porque cria-se um pânico com as notícias de doenças, de casos, de doenças de toda a ordem, mas ao mesmo tempo você tem um bombardeio de propaganda de remédio que parece que vai salvar o planeta, o que na verdade é uma grande mentira. Isso sim é uma grande fake news. Do tipo, tome a cápsula e saia correndo uma maratona, você vai voltar a ter a juventude de volta. Isso sim é fake news. Isso não é combatido. Por quê? Porque tem uma indústria farmacêutica por trás. Esse tipo de fake news, de propaganda enganosa, ninguém combate. Numa apresentação pública do Dr. Hatz, em junho de 1997, ele apresentou pela primeira vez uma análise refletida acerca deste fato, que a indústria que reclama o monopólio global dos cuidados da saúde é, em si própria, o maior obstáculo para que as pessoas de todo o mundo possam desfrutar de uma vida saudável. A indústria farmacêutica quer que todo mundo fique cada vez mais doente, porque aí eles fabricam mais, enganam mais e vendem mais. A terceira citação do Dr. Hatz é a seguinte. Disse ele: considero importante salientar que fui capaz de divulgar esta informação primordial para a vida ao nível mundial. Este fato converteu-se numa ameaça para os grupos investidores da indústria farmacêutica multimilionária que presentemente tentam consolidar sua farpa mundial sobre os povos do mundo inteiro, apoiados por uma força legal mediante leis de proteção e desrespeito pelos direitos civis. É o que a gente viu recentemente com a pandemia. Os direitos civis, a opção de querer ou não, individual, foi pro saco. Todo mundo teve que fazer aquilo que o Estado e as leis mandaram. Se não todos, mas uma grande parte, né? O pretexto para essa estratégia é conhecido como a guerra contra o terrorismo. Esta guerra contra o terrorismo não é uma guerra real. É promovida e implantada de um modo estratégico para criar um estado global de medo e intimidação, que permita a implementação dessas medidas legais drásticas, não só, no caso, ele quando fez esse pronunciamento, estava nos Estados Unidos, né? Lá eles falam, não só na América, mas também no resto do mundo. Então é aquela coisa, cria-se um cenário de medo, um cenário de intimidação, e aí o Estado cria leis dizendo que são para proteger os cidadãos, obrigando os cidadãos a fazer aquilo que eles querem. E a opção, o direito de opção do cidadão é desrespeitado completamente. Só que esse terrorismo
de medo e intimidação favorece a quem? A indústria farmacêutica. Nesse ponto, a pandemia se encaixa perfeitamente. O Dr. Hatz continua aqui dizendo o seguinte: os meus companheiros, com os que trabalho mais estreitamente há mais de uma década, que predisseram este desenvolvimento. Foi nessa época que o Dr. Linus Pauling, premiado 2 vezes com o Prêmio Nobel, afirmou, abre aspas, as tuas descobertas são tão importantes que assustam empresas inteiras. Poderiam até dar lugar algum dia a guerras para evitar que as tuas descobertas sejam aceites ao nível global. Então, o Dr. Hatz começou com uma investigação tradicional sobre os motivos das doenças cardiovasculares. E naquela época, conhecia-se que os níveis altos de colesterol eram um dos fatores principais que ocasionavam ataques do coração. Sob a influência dos fabricantes de remédios para descer o colesterol, os médicos foram informados que os níveis altos de colesterol deterioravam as paredes das veias, aumentando a sua contração e, finalmente, o seu bloqueamento, dando lugar a ataques do coração. Hoje em dia sabemos que era apenas uma história comercial da indústria farmacêutica. Se o colesterol alto deteriorasse as paredes das veias, teria o mesmo comportamento ao longo de todo o nosso sistema circulatório. Todo o sistema ficaria obstruído, e não só o coração ou o cérebro. Em outras palavras, sofreríamos também infartamentos no nariz, nas orelhas, nos joelhos, nos cotovelos, nos dedos e de qualquer outro órgão do corpo. Evidentemente, este não é o caso. Então, o Dr. Hatz acabou descobrindo que as doenças cardiovasculares são completamente desconhecidas no reino animal. No entanto, são um dos motivos principais de morte para seres humanos. Os animais não morrem de infarto, mas os seres humanos morrem. A descoberta seguinte foi os grandes progressos relacionados à saúde naturalista em todo o mundo. Os organismos dos animais produzem a quantidade de vitamina C necessária para a produção de moléculas de fortalecimento do corpo e do sistema sanguíneo, denominado colágeno. Quanto mais vitamina C, mais colágeno e, portanto, mais estabilidade para as paredes dos vasos sanguíneos e menos ataque do coração. Ou seja, o remédio para o infarto chama-se vitamina C. Os animais padecem muito raras vezes ataques de coração porque seu organismo produz a quantidade necessária de vitamina C. Os seres humanos não podem produzir as moléculas dessa vitamina e acontece com frequência de ingerirmos poucas vitaminas com a nossa alimentação, expondo o nosso sistema dos vasos sanguíneos ao enfraquecimento e ao desenvolvimento de depósitos de gordura. Estas acumulações têm o seu desenvolvimento, em primeiro lugar, nas zonas onde os nossos vasos estão expostos a um estresse mecânico, como, por exemplo, as artérias coronárias do coração. Esta série de descobertas foi tão convincente que explica não só qual é o motivo pela qual os animais não padecem de ataques cardíacos, mas também porque os seres humanos padecem ataques do coração e não do nariz. Entretanto, essas descobertas tão importantes foram confirmadas com a documentação obtida mediante investigações e em estudos clínicos. Ou seja, se a população acredita que o inimigo é apenas os agentes políticos, a criminalidade, qualquer outro
outro ente imoral da sociedade, nós temos um grande inimigo chamado indústria farmacêutica. Portanto, as descobertas científicas realizadas foram o motivo mais importante pela qual o Dr. Hatt deixou a investigação convencional, passar a estudar as moléculas, as quais são mais relevantes na altura de prevenir e curar as doenças atuais. As moléculas produzidas pela própria natureza e que são necessárias para o funcionamento das células. Durante os últimos anos, ele montou um centro de investigação e de colaboração com cientistas e médicos no mundo todo e verificaram que, sem nenhum gênero de dúvida, as seguintes doenças têm a sua origem principalmente por deficiências a longo prazo destes micronutrientes, vitaminas, minerais e etc. Quando se aplica uma quantidade ótima destes micronutrientes, quer na nossa dieta normal, quer ao ingerir suplementos alimentares, os seguintes estados podem ser evitados em grande medida: hipertensão, ocasionada pela deficiência de micronutrientes em milhões de células das paredes dos vasos durante um longo período de tempo; parada cardíaca, deficiência de micronutrientes em milhões de células do músculo do coração, bem como um ritmo cardíaco irregular, problemas circulatórios relacionados com a diabetes e outros. Uma outra descoberta do Dr. Hatt, mais importante ainda, foi o modo natural de prevenir que as células portadoras do cancro invadissem todo o corpo. Há alguns anos, ele publicou uma informação na qual ele afirmou que todas as células cancerígenas, independentemente do tipo e do órgão no qual tivesse seu início, tinham um alastramento similar. Utilizam tesouras biológicas, ou as enzimas, que são capazes de atravessar o tecido das moléculas, o colágeno. Quanto mais agressivo for o tipo de câncer, mais quantidade destas enzimas colágeno digestivas irá produzir. Esta produção excessiva de enzimas capazes de destruir o tecido pode ser reduzida ou bloqueada por completo de um modo natural usando os aminoácidos lisina e prolina combinados com vitamina C e outros micronutrientes. O problema é que todas essas descobertas do Dr. Hatt faz com que a indústria farmacêutica não possa mais ficar criando remédios que tenham uma propaganda sensacionalista. São tratamentos, medicações muito baratas e que resolvem o problema. Resolvendo o problema, eu não vou mais produzir remédio. Então, a indústria farmacêutica, ela trabalha em prol do ser humano ou ela trabalha em prol dela? Na minha concepção, as farmacêuticas trabalham para elas e não para o ser humano, já que existem inúmeras formas simples, baratas, que não dão nenhum tipo de lucro para a indústria farmacêutica, disponíveis para se tratar uma série de enfermidades. Então, quando se vê muita propaganda de remédio, de farmácia e muita divulgação de doença, principalmente, né, a gente tem que abrir o olho. Para fechar este tema, eu trago aqui uma última informação do Dr. Hatt, que diz o seguinte: quase ninguém conhece, dos 7 milhões de pessoas a viver atualmente, que o corpo humano não produz vitamina C. Hoje em dia é um fato científico que esta mesma molécula de vitamina, que protege as artérias da doença dos marinheiros, o escorbuto,
é também o fator primário na prevenção dos infartos, derrames cerebrais e outros problemas de saúde. Portanto, a proibição deste conhecimento para salvar vidas por parte da profissão médica, para beneficiar a indústria farmacêutica, criou deliberadamente a epidemia cardiovascular. Uma grande quantidade de epidemias de saúde no mundo industrializado e também na maior parte das zonas urbanas do mundo industrializado. Quase ninguém conhece, das pessoas que habitam a Terra hoje em dia, que o corpo humano não produz lisina, um aminoácido natural e um dos elementos essenciais para a construção de proteínas. Ora bem, esta molécula natural, a lisina, é um dos fatores mais importantes para a prevenção da expansão das células do câncer por todo o corpo. O cancro é a segunda epidemia no mundo industrializado e os fármacos vendidos durante o último mês de vida de um paciente com cancro são um dos mercados mais lucrativos do mundo farmacêutico com a doença. Porém, a princípios do século XXI, a humanidade está saindo de um pesadelo com a divulgação desta informação tão simples sobre a saúde, sobre as moléculas necessárias para a função celular ótima, mas que não são produzidas pelo nosso corpo. 2 de cada 3 vidas no mundo industrializado e nos países em vias de desenvolvimento poderiam ser salvas apenas ingerindo regularmente vitamina C. E temos que perceber também que o fato das pessoas em todo o mundo terem estado dormindo durante um século inteiro não é devido a que não somos pessoas inteligentes. Temos que perceber que para que a indústria farmacêutica fraudulenta possa funcionar, tem que gastar milhares de milhões de dólares em enganos e criar uma fachada artificial como a de benfeitores da humanidade. Para alcançar esta meta, a indústria gastou o dobro em marketing do que em investigação. Pois é, se todo mundo acha que a humanidade morre se não tiver indústria farmacêutica e remédio disponível, é exatamente o contrário. Muitas enfermidades, muitos problemas de saúde poderiam ser resolvidos com um comprimidinho, um comprimido diário de vitamina, do que milhares de reais ou de dólares em tratamentos que na maioria das vezes nem dão resultado, mas que a indústria farmacêutica não devolve o dinheiro depois que a pessoa compra o remédio. 20h53, o Bunker Podcast desse sábado fica por aqui. Eu retorno terça-feira às 8h da noite com novos temas e informações de relevância para o nosso público. Uma boa noite a todos, um ótimo domingo e até lá.